Fala galera, beleza? Hoje o papo é sério. E quando eu digo sério, é daquele jeito que até funk tá sempre passando pano para isso. Parou, respirou fundo e pensou, mano, não tem como defender isso. O último episódio de One Punch Man simplesmente colapsou, caiu, desmanchou, evaporou no ar como se estivesse implorando para ser esquecido. Só que foi tão ruim, mas tão inacreditavelmente ruim, que aconteceu exatamente o contrário. O episódio virou um marco negativo, virou meme, virou piada, virou referência de como destruir o hype de uma obra que já foi um dos maiores fenômenos dos animes. Para você ter uma ideia do tamanho da tragédia, o episódio conseguiu atingir uma nota tão baixa, mas tão absurda, que ficou abaixo de Dragon Ball Evolution. Sabe aquele filme que traumatizou gerações e parecia impossível alguém superar no quesito desastre? Então, One Punch Man conseguiu. E isso não é exagero, não é meme, não é drama. É literalmente real. Mas vamos por partes, porque a queda não começou nesse episódio. Esse episódio só foi o tombo final depois de uma temporada inteira andando na beira do abismo. Quando anunciaram a terceira temporada de One Punch Man, o hype foi completo. A galera ficou maluca. Afinal, a gente estava falando da continuação de um anime que já teve uma das melhores primeiras temporadas da história. Todo mundo lembrava das lutas insanas, da fluidez absurda, da direção cinematográfica, do cuidado com o traço. E aí vieram os trailers, vieram as primeiras notícias, e o pessimismo começou a bater devagarinho. O traço estava estranho, a movimentação estava esquisita, e dava para sentir que tinha algo errado no ar. Só que ninguém imaginava que ia ficar tão ruim. O que essa temporada fez até agora é quase um estudo de como destruir uma obra popular episódio após episódio. Mas nada se compara ao que eles fizeram nesse último capítulo. Primeiro, a animação. Ou melhor, a total falta dela. Tem cena ali que parece literal slide de PowerPoint. É quadro parado, personagem travado, movimento duro, corte brusco, câmera mal posicionada. E tudo isso misturado com um visual que simplesmente não combina com One Punch Man. Os personagens parecem rascunhos inacabados. O Genos está quase irreconhecível em alguns momentos. O Garou parece que foi redesenhado por 10 pessoas diferentes ao longo do mesmo episódio. O Saitama, que sempre foi simples, mas limpo e icônico, agora parece mal recortado. E aí entra o tal uso de IA, porque sim, dá pra ver claramente que colocaram IA em várias texturas, fundos e até em partes da animação, mas não é IA usada para otimizar produção, é IA jogada sem cuidado, sem polimento, sem revisão. Fundo desfocado demais, textura repetida, borda torta, iluminação que não combina, e aquele movimento artificial que é a assinatura de uma ferramenta automática. E o mais engraçado é que ninguém pediu isso. One Punch Man nunca precisou disso, e mesmo se fosse usar, dava para usar de forma sutil. Mas não, o estúdio jogou IA como se fosse maquiagem para tampar rachadura, e a rachadura virou um buraco gigante. O pior é que essa temporada não tinha só a obrigação de ser boa. Ela tinha a obrigação de ser épica, porque está adaptando uma das partes mais absurdas do mangá, onde Murata simplesmente destrói qualquer padrão de qualidade visual. O mangá é uma obra de arte. Cada página é um tapa na cara de tão bem feita. E quando você compara com o anime atual, é quase um insulto. E falando do episódio especificamente, mano, é sofrível. Em vez de ser uma explosão de ação, tensão, impacto, lutas memoráveis, virou um festival de conversa parada, enquadramento sem vida e expressões faciais mal animadas. Vários personagens parecem bonecos sem alma, com movimentos tão errados que dá até desconforto. Cena que deveria te deixar de boca aberta te deixa coçando a cabeça tentando entender como aquilo foi aprovado. E não é só um erro ou outro. É tudo. Ritmo, direção, animação, traço, atmosfera, energia. Você sente que algo está errado o episódio inteiro. Não existe momento que te faz falar agora vai. Não vai, nunca vai. O episódio inteiro é uma espiral de decepção crescente. E aí vem a nota, 1.5. 1,5 ponto. Isso é quase impossível de conseguir. Para chegar nessa nota, você precisa errar em praticamente todos os aspectos. E foi exatamente isso que aconteceu. O episódio virou motivo de estudo porque ninguém acreditava que One Punch Man, justamente One Punch Man, pudesse cair tão baixo. E quando saiu a comparação dizendo que esse episódio foi avaliado pior que Dragon Ball Evolution, a internet explodiu. Virou piada pronta, virou meme oficial, e isso simplesmente não era para acontecer com uma obra desse tamanho. Mas aí entra um ponto que vale comentar. Alguns animadores comentaram que as críticas exageradas podem afastar profissionais, causar burnout e piorar ainda mais a qualidade. E ok, isso é verdade,
Só que existe uma diferença entre crítica pesada e crítica justa, e nesse caso, é justa. Não dá pra passar pano quando uma obra desse nível entrega algo tão abaixo do mínimo. Não dá pra pedir pra fã fingir que tá tudo bem quando claramente não está. Não dá pra esperar que o público aceite esse padrão, sabendo o quanto essa obra já foi gigante. A verdade é que o One Punch Man tá vivendo sua pior fase desde que existe. E esse episódio foi o fundo do poço oficialmente batido. E dói porque a gente não tá falando de qualquer anime. A gente tá falando de uma obra que revolucionou animação, ritmo e comédia, e que agora tá lutando pra não virar piada permanente. Mas ainda dá pra salvar? Dá. Tudo depende do estúdio. Depende de parar com atalho barato. Depende de parar de usar inteligência artificial como gambiarra. Depende de voltar a tratar o One Punch Man como o fenômeno que ele é. Mas enquanto isso não acontecer, a cada episódio a gente vai continuar assistindo essa queda lenta, triste e totalmente evitável. E se você curte saber essas histórias curiosas do mundo dos animes, já segue o canal Mente Shonen para mais vídeos assim. Aqui, a gente explora o lado escondido dos animes que marcaram gerações.